Alô, pessoal. Feliz Ano Novo, feliz 2024. E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando num novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo. Tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Aniquilar a sua alma, fazer ver seus pensamentos através do outro. Isso, né, se estuda muito na psicologia, né, é o objeto interior, né, quando você tem seu psiquismo dominado por uma figura externa, né, e que te proíbe tudo e que não deixa que você desenvolva a sua própria personalidade, a sua própria percepção das coisas, né. Isso é uma doença psíquica, né? Tem vários tipos de doença psíquica que tem esse tipo de formato, né? É um objeto interior repressor. Você está pensando, mas na verdade você não está pensando, você está pensando, como é que aquela figura repressora pensaria nisso, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu teria prazer em fazer, é uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de falar, mas tem aquela aquela figurinha ali dentro que diz, não, isso aí você não pode, tal, isso aí tem que se privar disso, você tem que não falar aquilo, ou você tem que expressar tal outra coisa. Então, é realmente substituir a sua própria liberdade por uma figura externa. Isso é o que acontece, isso destrói a alma da pessoa, se destrói a psique, e é isso que a censura vai conseguindo. O outro autor que ele menciona é um autor muito interessante, que é o Danilo Kish, um escritor iugoslavo, ele nasceu na Iugoslávia, ele é sérvio, eu acho, né? No tempo que ainda não havia Sérvia separada, né? Onde todos os atuais países da ex-Iugoslávia formavam, né, a Iugoslávia. Danilo Kish era, enfim, no tempo que a Iugoslávia era um país comunista e foi perseguido, foi censurado. E ele diz isso, Danilo Kish: a batalha contra a autocensura é anônima, solitária e sem testemunhos, e faz com que o sujeito, né, a pessoa, se sinta humilhado e envergonhado por colaborar. Quer dizer, você, no fundo, está se humilhando, você sabe que você está se humilhando ao se impor internamente essa censura, mas você já não consegue resguardar, né, o seu modelo, o seu espaço de pensamento livre quando chega num determinado ponto. Você guarda apenas a sensação de que está se dobrando a uma vontade externa, e isso te humilha e te envergonha, mas você não consegue mais preservar aquele espaço. Então, diz o Danilo Kish, isso significa ler o teu próprio texto com os olhos de outra pessoa, uma situação na qual você se converte no seu próprio juiz, mais estrito e suspicaz do que qualquer outro. E esse censor autodesignado é o alter ego do escritor, um alter ego que se inclina sobre o seu ombro e coloca, né, o nariz no seu texto. É impossível vencer esse censor
porque ele é como Deus, ele sabe e vê tudo que surgiu na tua própria mente. É claro, se você entrar na psicanálise, na psicologia, né, todo mundo tem, né, segundo a psicanálise, um alter ego, ou seja, aquela figura que te disciplina, né, para você não sair fazendo tudo que você quer. Mas, né, uma pessoa relativamente saudável, esse alter ego tem um limite e ele não proíbe, ele não sufoca o desenvolvimento do ego, do eu, né, a sua personalidade. Aqui você está falando, né, nessa hipótese desse alter ego que é aquele objeto interno, aquela figura que domina completamente o seu pensamento. Né? Mas não a ponto de você, digamos, ficar feliz com isso. Né? Não, né? Porque é tão perverso o sistema, né? Porque o ser humano ele é livre, ele sabe que ele é livre por vocação. Então, o sistema não consegue, digamos, eliminar completamente essa, né, essa fibra de desejo de liberdade. Então, a pessoa sabe que ela está se sujeitando, ela sabe que nesse processo ela não é livre. Existe aquele 0,01% de liberdade que está ali, não suficiente para ela fazer ou dizer nada livre, mas suficiente para que ela se sinta humilhada, porque ela sabe, olha, isso aqui não está certo. Isso aqui não corresponde a quem eu sou, não corresponde à minha vocação. Então ele diz, olha, esse alter ego ele consegue debilitar e contaminar, inclusive, os indivíduos mais morais, né, aos quais a censura externa não conseguiu quebrar. Então, a censura interna ela é mais poderosa, ela é mais perversa, ela é mais penetrante. E diz o Nadim Lukic ainda, ao não admitir que ele existe, a autocensura se alinha com as mentiras e com a corrupção espiritual. Bem, bastante claro, né? Aquilo que a gente está falando, né? Corrupção espiritual. Corrupção espiritual. Esse também, no fundo, acho que é o objetivo do nosso corruptariado, é que todo mundo se corrompa. Né? Eles não querem apenas roubar, eles querem que todo mundo deixe eles roubarem, introjetando uma indiferença e uma aceitação amarga desse fato. Né? Uma coisa é uma sociedade onde os políticos roubam, né? E as pessoas até desconfiam e tal, mas, né, acham que aquilo está acontecendo de maneira escondida, que os políticos estão escondendo, estão tentando, né, sair com o produto do roubo na calada da noite. Né? Você preserva assim uma sensação moral. Né? Mas numa sociedade como crescentemente é a nossa, onde o roubo está à luz do dia, onde os ladrões estão à luz do dia, e onde todo o aparato estatal passa o dia inteiro, através dos seus mecanismos de comunicação, né, te dizendo que, olha, esses ladrões é que são a maravilha, né, e tudo aquilo que se opõe a eles é ilegítimo, já é diferente. Né? Esse sistema está violentando o seu pensamento. Né? Ele entrou no seu pensamento, quer entrar, né? Quer chegar ali e dizer, olha, agora é assim, tá? O poder é dos ladrões, e você, se tiver algo contra, você é punido, né? E além de você ficar quieto, você tem que aceitar isso, mas você tem que aceitar que isso está certo, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai preservar aquela fibra, né, que te diz ali, não, isso está errado. Mas não é um errado suficiente para, quer dizer, não é uma fibra suficiente para reverter essa sua aceitação. Ela é apenas suficiente para estar ali te dizendo, olha, você é um fraco, você está sendo humilhado, você está sendo dominado. Né? Você nunca vai... O sistema não quer substituir 100% da sua mente, ele quer substituir 99,9% da sua mente. Aquele 0,1% que fica ali é para te mostrar que o sistema é que manda. Né? E com isso ele está humilhando não só você, ele está humilhando a verdade, está humilhando a liberdade, está humilhando a justiça. Certo?
Bem, aqui, deixa eu parar um pouquinho aqui. Posso até contar aqui, não precisa ler tudo. Mas um outro caso que o Coetzee conta nesse capítulo é também ilustrativo, que é o seguinte: é o poeta Osip Mandelstam. Mandelstam foi um poeta na União Soviética, ele nasceu, enfim, na Rússia, bem antes da Revolução Soviética, e foi de um grupo que, de certa forma, aderiu ali à Revolução, depois de 1917, tinha, enfim, impulso, vontade de trabalhar por igualdade social, justiça social, esse tipo de coisa, e confiava, digamos, que aquele regime que estava se montando levaria a isso, mas logo começa a se decepcionar e ver que aquilo é simplesmente uma ditadura pior do que acontecia antes. Qualquer coisa que pudesse ser praticada pelo regime dos czares. É um grande poeta, o Osip Mandelstam. Deixa eu ver aqui, só para botar aqui. Onde é que está o Mandelstam? Deixa eu trazer aqui para o nome. Só um segundinho. Está aqui. Então, está aqui embaixo, né? Osip Mandelstam. Tá? Então, ele se desidentifica completamente da Revolução e do projeto da União Soviética, acho que já no final dos anos 20, mas sobretudo a partir dos anos 30, e em determinado momento ele compõe um poema criticando e ridicularizando o Stalin, né? Imagina, né? No auge do poder stalinista, ele resolve compor esse poema. Ele não escreve o poema, mas ele recita esse poema várias vezes para alguns amigos, né? Decora, obviamente, os amigos vão decorando, então o poema ele existe assim, né? Uma tradição oral. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática.
Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade